Livro de segundo a Reis, capítulo 18, versículo 3, que diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera deuses, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas debaixo, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Amém, meus amados? Com base aqui nesse texto, a palavra do Senhor nos fala a respeito do rei Ezequias. O texto diz que agora Ezequias assumia a nação de Judá. Ele agora seria rei em Judá, mas Israel já vinha vindo de uma linhagem de escravidão. Israel já estava 142 anos em cativeiro pelos assírios, sendo aprisionados pelos assírios, sendo também escravizados pelos babilônicos, mas nesse tempo quem estava oprimindo a nação de Israel eram os assírios. E diz o texto que os assírios entrou dentro de Israel, fez a quebradeira, destruiu tudo. A palavra do Senhor diz que eles quebraram todos os templos, os palácios, eles levaram vários judeus cativos, eles violentou várias mulheres, matou alguns homens mataram, pegaram as crianças para serem escravos. Então Israel estava vivendo totalmente assolada, destruída por causa da desobediência deles para com Deus. Diz o texto que Deus agora permitiu que os inimigos invadissem Israel e fizesse o estrago e levasse toda uma nação a sofrer. E diz o texto que Israel estava assolado por estrangeiros, por assírios, e esses homens tomou conta, eles tomaram posse de Israel, eles decretaram tomar Israel como se fosse para eles, ou seja, levando ali homens estrangeiros, o qual escravizavam as judias, abusavam dessas judias, e ali surgiu, após os homens estrangeiros fazerem isso, ali surgiu um novo povo, coabitaram com as judias e com os estrangeiros, e surgiu um novo povo que era o povo intitulado samaritanos. Esse povo que veio era uma geração perversa, era uma geração que Deus não estava nisso, porque o povo de Israel agora estava misturado com esse povo, não estava mais sendo legítimos. E diz o texto que o rei da Síria, eles assolavam, perseguia, matava, violentava as mulheres sem dó. Eles tinham ódio, eles odiavam a nação de Israel. A ganância dos assírios era imensa, a sede de vingança refletia nos olhos deles, na tentativa de intimidar o rei Ezequias. E o texto diz que agora Ezequias estava assumindo a nação de Israel. Ele assumiu o trono com 25 anos e reinou por 29 anos. E diz o texto que Ezequias foi um rei de grande importância para Judá. Prova disso é o espaço das escrituras reservado a ele, diferentemente de muitos monarcas de Judá. Então Ezequias, ele reinou com excelência. O texto diz que o rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi. Então o rei Ezequias era um homem de oração, era um homem que buscava a Deus, era um homem que, ao assumir Israel, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Não pare de curtir a live, para que a live não fica travada. Só tem uma pessoa, se vocês entrarem e não curtir, eles mesmos tiram vocês da live. Então Ezequias agora assumiu Israel, e diz o texto que quando ele assumiu Israel, a primeira coisa que Ezequias fez foi derrubar
todos os altares. Ele foi de templo em templo, de rua em rua, e começou a quebrar tudo. Foi a maior quebradeira em Israel. E o que ele quebrou? Ele quebrou os deuses, as imagens que os assírios haviam implantado dentro de Israel. A idolatria que os assírios, os estrangeiros haviam implantado em Israel. Então, diante disso, Israel estava totalmente perdida. Israel estava totalmente assolada. O nível espiritual de Israel estava lá no declínio. O povo estava vivendo na idolatria, na mentira, no pecado, já tinha esquecido do seu Deus, tinha esquecido o que o Deus de Israel fizera por eles desde a época lá do Egito, quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito. Então, diante disso, agora Israel estava totalmente assolada estava nas mãos dos assírios. Mas quando o rei Ezequias assumiu o trono, ele ordenou que quebrasse tudo. Gente, eu estou pregando com muita dificuldade, eu estou muito gripada, então peço vocês que me ajudem, porque eu vou tentar focar só aqui na palavra. Eu estou com falta de ar, garganta inflamada, estou pregando com muita dificuldade, eu estou pregando porque eu preciso trazer essa palavra para vocês, porque tem vidas aqui que precisam ouvir o que Deus tem para entregar para você nessa tarde. Então me ajude a ajudar vocês. Então, diante disso, o rei Ezequias mandou quebrar tudo, quebrou tudo e fez com que o povo de Israel, ordenou com que o povo de Israel não mais adorasse imagem alguma, porque era para eles se voltarem para Deus, porque o povo de Israel pertencia a Deus. Então ele levou todo o povo de Israel a voltar a prestar cultos a Deus. Então o rei Ezequias teve um papel muito importante nessa época, fazendo com que o povo voltasse a adorar o Deus de Israel. E diante de todo esse ato, o texto diz que o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, ficou sabendo da ação, da obra que o rei Ezequias fizera em Israel, e muito se indignou. Muito esse homem ficou enfurecido, esse homem ficou endemoniado. Ele ficou com muito, se ele tinha ódio de Israel, ele ficou com muito mais ódio, porque ele viu agora que o povo havia quebrado todos os seus ídolos que eles haviam implantado ali dentro de Israel, quando eles tomaram posse de Israel, quando eles queriam que Israel fosse a nação deles. Era um povo tinha tanto ódio da nação, que eles tomaram posse de uma tal forma de Israel, que eles armaram tendas, moraram ali dentro, e afrontava o povo de Israel. E diz o texto que a ira de Deus se acendeu contra os assírios de uma tal forma que teve um dia, o texto Deus diz aqui no capítulo 17, no versículo 25, sucedeu que no princípio da sua habitação de quem? Dos estrangeiros, ali na terra de Judá, em Israel, eles não temeram a Deus, eles não temeram o Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões. A ira do Senhor, Deus ficou muito irado com a ação deles entrarem em Israel e tomar posse, sem que eles não eram daquele país. E quando eles fizeram isso, Deus mandou leões que mataram alguns deles. Olha só, foi Deus que enviou o bando de leões entrar lá dentro e morder apenas os estrangeiros, matar apenas os estrangeiros, porque Deus faz assim. E agora o rei Ezequias assumiu o trono. O rei Ezequias estava fazendo essa grande ação, que era levar o povo de Israel a voltar a adorar o seu Deus. E enfureceu o rei Senaqueribe, muito com ódio. O rei Senaqueribe ficou de uma tal forma que ele enviou uma carta de ameaçando o rei Ezequias, dizendo: como ousou você quebrar os nossos altares? Ele querendo mandar, ele tinha um país dele, mas ele queria mandar no país que não pertencia a ele. Então ele muito se enfureceu e enviou essa carta de ameaça, declarando guerra para Israel e ofendendo a nação e ofendendo a Deus. Esse povo era um povo que oprimia a nação de Israel. A ganância que eles tinham por Israel, a sede de vingança era tão grande que reluzia nos seus olhos.
na tentativa de intimidar o rei Ezequias e o povo e os comandantes do exército assírio. Os comandantes do exército assírio zombavam da fé do povo de Israel, mas o rei não deu ouvidos àquelas palavras de dúvidas. Ao contrário, diante do Todo-Poderoso, o rei Ezequias se humilhou e orou, confiou, e ele lhe deu vitória sobre aqueles inimigos. Eu quero te dizer que o inimigo pode até entrar no teu encalço, o inimigo pode até se levantar contra você, o inimigo pode até zombar do seu Deus, o inimigo pode até zombar da tua vida, mas eu quero te dizer que há um Deus do céu que está te vendo, há um Deus do céu que está contemplando tudo. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus da face da terra. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor tudo vê. Então Deus está vendo quem está se levantando contra a tua vida, Deus está vendo quem está tocando na tua família, Deus está vendo o que está acontecendo. E assim como Deus deu livramento para o povo de Deus, para o povo de Israel, eu creio também nessa tarde que o Senhor está te dando livramento, o Senhor está entrando nessa causa, nessa peleja por ti. E diante de tudo isso, o texto vai nos dizer que, recebendo Ezequias agora essa carta de ameaça, levou essa carta à casa do Senhor e Ezequias estendeu perante o Senhor. Diz o texto que Ezequias pegou essa carta e apresentou a Deus, mostrando para Deus a ação de ódio do rei Senaqueribe, as ameaças que o rei Senaqueribe estava fazendo para ele e para todo Israel. E diz o texto que, ao apresentar essa carta, ele orou para que Deus julgasse a causa de Israel, julgasse a causa do seu povo. O rei agiu sabiamente, aproveitando os dias de angústia vividos para mostrar que todo o exército da Síria quem era o Deus de Israel. Ou seja, ele mostrou e Deus ouviu a oração de Ezequias de uma tal forma que Deus enviou o profeta Isaías para ir até o rei Ezequias e para dizer que o Senhor estava ouvindo, tinha ouvido aquele clamor e que o Senhor estaria com eles naquela batalha. E diz o texto que quando o profeta Isaías chegou até o rei Ezequias, ele começou dizendo, para consolar o rei, dizendo: esta é a palavra que o Senhor falou diante dele. Diante de quem? Diante dos inimigos. A virgem, ó filha de Sião, te despreza, de ti zomba, ó filha de Jerusalém. Memei a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os seus olhos altos? Contra o Santo de Israel. Então, por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subi aos altos montes. Então, o rei Senaqueribe, ele afrontou, ameaçou, menosprezou a nação de Judá, porque era uma nação pequena, e o exército do rei Senaqueribe era um povo numeroso, era um povo muito grande. E diz o texto que naquela mesma noite, quando Deus enviou o profeta Isaías, e Deus usou a boca do profeta Isaías para dizer o seguinte: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrarás, diz o Senhor. Meus amados, vão entrando, curta a live, compartilha, me ajude a ajudar vocês. Olha, se vocês não curtiram, compartilhar, o próprio TikTok tira vocês da live. Vocês não ficam na live se vocês não curtirem ela. Então, o próprio TikTok, ele mesmo manda a gente falar para vocês curtir e compartilhar a live. Embaixo aqui vocês têm a setinha de republicar e na tela vocês podem tocar em qualquer lugar para curtir a live. Então Deus deu uma palavra de consolo. Deus disse: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Portanto, tampouco virá
perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrarás, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então, Deus tinha dado uma palavra havia lançado uma palavra profética para Davi, dizendo que Judá seria uma nação que o inimigo não iria tocar. E Deus honrou a palavra que Deus falou para Davi. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live. E diz o texto que naquela mesma noite, naquele mesmo dia da oração que fez o rei Ezequias a Deus, apresentando a carta, Deus enviou o profeta Isaías, e naquela mesma noite agora Deus já enviava a resposta. Diz o texto que naquela mesma noite o anjo do Senhor, que anjo era esse? Era o anjo da morte. O anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios, 185 mil homens levados pela manhã cedo, eis que todos estavam mortos. 185 mil soldados foram mortos naquela noite pelo anjo do Senhor que feriu todo o arraial. Então, diante disso, agora os 185 mil soldados da Síria estavam mortos. Então Senaqueribe temeu. Então o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, fugiu para a cidade de Nínive, ficou lá escondido, entrou dentro da casa de Risroque, que era uma casa de um deus, ficou lá escondido de trás desse deus, e diz o texto que Adrameleque e Sarezer, que eram filhos do rei Senaqueribe, foram lá, entrou dentro do templo, e os dois filhos do rei Senaqueribe matou o próprio pai. Ou seja, a mão do Senhor, que Deus falou no capítulo 32, 33 e 34, que ele não entraria em Judá, que ele nem sequer ia lançar uma flecha, que ele jamais iria conseguir lançar sequer uma trincha, e que ele não iria, pelo caminho que ele vier, ele iria voltar. E diz o texto que ele voltou morto. Os próprios filhos do rei Senaqueribe o matou. Os únicos seus dois filhos matou o próprio pai, porque eles eram muito gananciosos, eles eram da linhagem de reis e eram um matando o outro para assumir o trono. O povo não amava nem a si próprio, quanto mais as nações vizinhas. Então os dois filhos do rei Senaqueribe matou o próprio pai e assumiu o trono. Então, diante desses acontecimentos, diante de tudo isso que estava acontecendo em Judá, diz o texto que Deus deu livramento. Quando a derrota parecia certa, o Todo-Poderoso interveio, livrou o seu povo do massacre. Comparado à Síria, reino mais poderoso da época, Judá era uma nação minúscula. No entanto, bastou um anjo enviado pelo Senhor Eterno para que um exército de 185 mil homens fosse derrotados. Então diz o texto que Deus deu livramento a Israel, de uma tal forma que o rei Senaqueribe foi envergonhado, fugiu, foi envergonhado e foi morto pelos seus próprios filhos. E diz o texto que ainda hoje ele deseja, o próprio Deus deseja destruir todos os inimigos espirituais do seu povo. E passando-se algum tempo de toda essa vitória, diz o texto que agora o rei Senaqueribe, passando-se alguns dias, estava na sua casa, e diz o texto que passou-se alguns dias, o rei Senaqueribe ficou doente. Ele foi acometido de uma doença grave, que era a doença de Chagas. Ele ficou muito doente, a tal ponto que Deus enviou o profeta Isaías mais uma vez para ir até o palácio profetizar para o rei. E diz o texto que quando o profeta Isaías adentrou dentro do rei, ele disse... Veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então a resposta
que o rei Ezequias recebeu da parte do profeta Isaías era para colocar sua casa em ordem, porque morreria e não viveria. Diz o texto que ao ouvir esta palavra tão dura, ele diz o texto que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, diante ali daquela ação, o próprio rei Ezequias se viu na necessidade de clamar a Deus por socorro, buscar a presença do Senhor, porque ele ouviu uma palavra de morte, ele ouviu a palavra que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer e não iria viver. Então ele começou a orar, ele disse: lembra-te, Senhor, de mim, que eu dei em sinceridade diante do Senhor. Será que eu e você podemos fazer essa oração tão simples, mas tão carregada de fidelidade e glória a Deus, pedindo a Deus para que o Senhor venha lembrar-se de nós diante de alguma aflição que nós passamos? Será que nós temos essa graça, essa ousadia em orar a Deus dessa forma? Lembra-se de mim, Senhor, porque eu andei diante do Senhor em retidão. Então, mas o rei, ele sabia que ele andava diante do Senhor desde a sua mocidade. Ele foi um dos melhores reis de Israel. Ele reinou por 29 anos. Ele foi temente a Deus, ele foi fiel a Deus. Ele teve um reino próximo, ele era um rei que orava a Deus, ele tinha uma vida de oração. Então, diante disso, ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia que ele poderia fazer uma oração tão poderosa como essa, e assim ele orou. Meus amados, eu estou falando com muita dificuldade, que eu estou muito gripada, pregando aqui pela misericórdia, mas já estou quase encaminhando aqui para o final. Porque, como eu disse, não é sobre mim, é sobre ele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. A minha vontade está deitada, porque o corpo só quer cama por causa da gripe. Mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Já estou doente, já tem quase um mês. Mas eu sei que o Senhor vai restaurar minha saúde, assim como Deus restaurou aqui a saúde do rei Ezequias. Ele vai restaurar a minha saúde também. Eu creio na minha cura, e eu creio também na tua cura. Eu creio na posse de vitória na tua vida. Eu creio que o Senhor vai abençoar a tua história. Então, diante desta oração tão sincera e tão graciosa diante do Senhor, diz o texto que quando ele terminou de orar, ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo o profeta Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz ao rei Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Vou entrando, gente, curtindo e compartilhando. Capitão do meu povo, assim diz o Senhor: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então o Senhor ordenou que o profeta Isaías voltasse lá. Ele foi lá para profetizar a morte, agora ele voltasse para profetizar a cura, profetizar a vida. E assim ele voltou. E o Senhor tomou a boca ali do profeta Isaías, disse que o Senhor havia ouvido a oração dele e que o Senhor estava acrescentando, iria curar ele daquela chaga, daquela enfermidade dentro de 3 dias, e que o Senhor estava acrescentando a ele ainda mais 15 anos de vida. Então o rei Ezequias, ele não só foi curado daquela chaga maligna, mas também os seus anos foi acrescentado 15 anos a mais. Então ele viveu 15 anos para frente. Então diz o texto que acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele curou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarara? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Disse Isaías: isso te será por um sinal do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus e voltará 10 graus atrás?
Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Que sombra era essa? A Bíblia diz que Deus fez com que a sombra, que era a lua, voltasse 10 graus atrás, ou seja, voltasse saísse a lua e entrasse o sol. E diz o texto que Deus tocou no relógio do rei Acais. Então o profeta chamou o Senhor e fez, clamou o Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acais. Então Deus fez com que a noite se transformasse dia novamente, para o rei Ezequias entender que o Senhor estava curando ele da chaga, que ele estava curado. Então, diante disso, depois de ter vencido o grande exército da Síria, o rei de Judá recebeu a notícia, que ele havia de morrer. Ele reagiu com fé a essa notícia, pois buscou em Deus o seu favor. A oração e a fé é a parte que faz a ligação entre o nosso espiritual e o Espírito de Deus. Ela é o meio que conduz. Então, nós vimos aqui a ação do rei Senaqueribe, a ação do rei de Ezequias, mesmo estando doente, quando ele orou, quando ele clamou com o coração puro e sincero, Deus fez com que o profeta retornasse e profetizasse cura para ele. E assim nós vimos aqui a ação de Deus sobre a vida do rei Ezequias. Quando o Senhor falou que havia ouvido a oração do rei, ele sabia que o rei era fiel ao Senhor. Ele sabia que Ezequias, ele não poderia morrer naquele tempo, ele não poderia morrer naqueles dias. Por isso que o Senhor acrescentou mais 15 anos ao rei. No entanto, se Ezequias morresse àquela altura, não teria sucessor em Israel. A sua oração, porém, foi bendita e Deus, ao reverter o que já havia estabelecido, mostrou que é fiel, que sempre está disposto a olhar, a voltar a dar recursos aos acontecimentos. Então, quero te dizer nesta tarde que o mesmo Deus que curou o rei Ezequias, ele também tem o poder de curar a tua vida. Eu não sei qual é a luta, o problema que você está enfrentando por esses dias, mas eu quero te dizer, assim como Deus honrou a fé, a oração do rei Ezequias, ele também vai honrar a sua fé e a sua oração. Creia que este mal vai sair da tua vida. Creia que as enfermidades serão anuladas. Creia que toda maldição será quebrada. Creia que o Senhor vai restaurar a tua casa. Creia que o Senhor vai restaurar o teu casamento. Creia que o Senhor vai abençoar o teu trabalho. Creia que o Senhor vai reatar esse valente. Creia que o Senhor vai repreender as obras malignas. Creia que o Senhor vai te dar livramento. Creia que o Senhor vai estender as mãos, porque Ele é o mesmo. A palavra do Senhor diz que eu sou Deus e não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, igreja. Ele permanece fiel. Ele é fiel. A palavra do Senhor diz, mesmo o homem não sendo fiel, o Senhor Deus permanece fiel conosco. Amém, meus amados? Quantos aqui receberam e entenderam essa palavra? Eu falei que ia ser bem breve, mas que o Espírito Santo, aquilo que eu não pude falar com vocês, o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E Deus abençoe você aí do YouTube. Fica na paz de Deus. Entra nos meus vídeos, curta e compartilha, por favor.